Agora sim, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro, no nosso penúltimo encontro, olha só, já está chegando o fim, a semana que vem é o nosso último encontro, né? É semana que vem? Peraí, deixa eu só ver aqui no meu calendário se eu não estou perdido. Isso, semana que vem é o nosso último encontro, dia 25 de abril, né? Nós vamos terminar em uma semaninha mais cedo, porque no dia 12, que era para ser a nossa semana de compartilhamento, tem então estudo e planejamento, e a gente não terá mais a nossa reunião. Então, a nossa semana de compartilhamento já será semana que vem, tá bom? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Bem-vindo, pessoal que estava entrando aí enquanto eu estava falando. Sejam bem-vindas. E vou colocar aqui o meu slide para compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho. Nós estamos, então, na nossa reunião 6, porque a gente fez uma troca. Eu antecipei a reunião 7, que falava da escrita, para vocês já produzirem os enunciados, para que vocês pudessem, então, implementar. E hoje nós estamos, então, com a nossa reunião 6, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre práticas de leitura. Então, como nós fizemos a troca, né, essa reunião estava para a semana do dia 10 até o dia 14, mas ela está acontecendo agora na semana de 17 a 21/4, tá bom? E aí, como eu já falei, na semana que vem, a gente tem já a semana do feedback e compartilhamento, e aí encerra a nossa jornada. Nós estamos divididos hoje em 7 momentos, a gente vai ter ali o relato de implementação, vamos falar um pouquinho. Se alguém já implementou e quiser já contar para a gente a experiência, já ergue a mãozinha. Eu sei que vocês não me falaram ali antes, né? Mas se você quiser já contar a sua implementação, você já pode fazer isso hoje. Só levanta a mãozinha que daí eu já anoto aqui no meu caderninho e a semana que vem você participa conosco, mas aí você não precisa fazer novamente a apresentação, tá? Opa! Aí a gente tem também o acolhimento, início de conversa, ali 2 minutinhos, que é bem rapidinho. Vamos trabalhar um pouquinho da sequência básica do letramento literário, entender a questão da sequência básica e da sequência expandida. 25 minutos para o nosso em ação e 10 minutos para a socialização. Ok? E aí a gente já finaliza a nossa reunião. Bom, falando do relato de implementação, então a gente tem esse tempinho aqui inicial, vocês já implementaram, alguém já implementou, queria contar para a gente, já queria compartilhar um pouquinho da sua experiência? A Fernanda, o Gerson. Então eu vou dar 5 minutinhos para a Fernanda e 5 minutinhos para o Gerson, tá bom? Pode começar, Fernanda. Deixa eu ver, tem mais alguém? Tem mais alguém que levantou a mão ali? Espera aí. Tem a Luciane, as duas Luciane, ó, Luciane Rogério e Luciane Aparecida. Vamos ver o que dá para a gente fazer hoje, tá? Pode falar, Fernanda. Então, o trabalho ainda não está concluído, né? A implementação está acontecendo e ela vai se estender para o segundo trimestre. Então, eu fiz assim com os nonos anos. Eu peguei primeiro, antes do Leia Paraná, eu trabalhei com 3 contos fantásticos, porque eles haviam lido o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Então, eles gostaram muito, né, da autora, e daí eu levei As Formigas, da mesma autora, eu levei um conto, agora não lembro o nome dos outros 2, eram 3 contos, Os Dragões, do Murilo Rubião, e o conto Flor, Telefone, Moça. Então, para eles saberem mais ou menos assim no conto, que é um roteiro mais curto, né? Para ir então para o romance, né? Que são os livros, a maioria dos livros da plataforma. E daí eles fizeram cada grupo, né? Ele dividia a turma em 3 partes, eles leram esses contos em pequenos grupos, lendo cada conto, e eu dei algumas tarefas assim em relação ao enredo, os personagens, os elementos de mistério, isso em uma aula só, para que daí era curtinho para a gente fazer
E daí eu disse no final da aula que aquele era um modelinho de círculo de leitura, mas que o que ia valer mesmo era dentro do Leia Paraná. Então, assim, me surpreendeu porque eu achei que eles não iam compreender assim tão fácil como é, mas eles mesmos já foram se organizando e já puxaram o colega que estava lendo o mesmo livro que ele, aquele que está lendo mitologia. Daí já tinha mais alguém que nem é de amizade da sala, mas por estar lendo o mesmo livro, eles já, né, se engajaram entre eles ali, formaram os grupos. Eu gostei muito que alguns alunos são mais assim participativos e ajudam o professor. Então eles já foram distribuindo os papéis e explicando para os colegas o que ele ia fazer. Então mesmo eu mostrando os cartõezinhos antes, né? Eu fiz bem simples, escrevi à mão mesmo na hora da atividade, pedi para algumas alunas me ajudar com os cardzinhos, porque assim é melhor fazer de um jeito mais simples do que, né, ficar procrastinando, assim. Então a questão da perfeccionismo às vezes atrasa a vida da gente. Então eu estou aprendendo assim, é melhor fazer de um jeito mais simples e acontecer do que não fazer, né? E aí eu fiz um combinado que uma parte da nota será para esse trimestre e uma parte para o outro. Daí eles já separaram os livros, né? E eu fiz assim aquele círculo mais simples com os papéis principais, mas eu coloquei um papel também que não havia no principal, que agora eu não sei se é eu acho que é o sintetizador, que não, era um assim que tinha a mais, né? Então eu fiz com 5 papéis e eles formaram grupos de 5 ou 6 pessoas. Algumas vezes o sintetizador são 2, né? Porque eles têm dificuldade. E assim está caminhando, sabe? Algumas ilustrações estão saindo, às vezes assim. Aí eu disse para eles que daí incentivar o outro grupo para que no próximo trimestre outras pessoas leiam o livro que ele leu. Então, joguei assim uma espécie de propaganda, sabe? Também para dar uma facilitada, porque o nono ano às vezes é teima com a gente, né? Não querem fazer. Uhum. Aí eu disse que o questionador poderia se inspirar em uma pergunta que já tivesse lá na plataforma, assim, mudando alguma coisa da questão, assim, só para dar a entender que eu estava facilitando, né? Sim. Para ter um jeito mais simples, assim, eles não acharem que era algo complicado. Então, está indo no meio da semana D aí, da semana de frequência, né? E prova Paraná, e o super desafio do quiz. Então, assim, né? Não é sempre do jeito que nós imaginamos, e sai muita coisa do esperado. Mas isso tem acontecido, né? E daí eles já produziram a resenha lá no nivelamento. Então, agora eles vão fazer uma segunda resenha dentro da aba Leia Paraná. Nossa, que legal, que bacana, Fernanda. Muito bom, gente. Eu vou passar por Gerson, que vai dar para eu comentar muito agora, tá? Depois eu faço um comentário no geral. Gerson. Ok, boa noite, colegas. Boa noite. Então, Geise, olha, até semana passada a gente estava indeciso em relação ao gênero que nós iríamos fazer no nosso grupo, né? Em princípio, a gente iria fazer memórias póstumas, né? Mas aí não havia lá no Leia Paraná. Uma colega havia sugerido Malala também, mas eu francamente não encontrei Malala. E aí, naquela noite, comecei a pesquisar no Leia Paraná e achei Mulheres Incríveis. Mulheres Incríveis, há uma série da Kate Schatz, acho que 40 e tantas biografias de mulheres, né? Dentre elas, a da Malala, né? A de brasileiras também, de Elza Soares, Dilma Rousseff, etc. E aí, naquela semana, eu estabeleci com os alunos, né, para fazer a leitura desse livro. E acabei casando, porque naquela semana o nosso tema era a aula 19, se não me falha a memória, para os segundos anos. E a aula 19 era o gênero entrevista, né? Assim, acabei modificando bastante tudo isso, né? Então, assim, eu pedi para eles fazerem a leitura, e aí lá no Leia Paraná, há uma proposta de redação, né, que é uma entrevista, né, justamente baseado no livro Malala, né? Ele é específico para Malala. Eu acabei assim modificando para os alunos, eu acabei usando a mesma proposta, mas modifiquei para os alunos, né? Assim, modifiquei um pouquinho só, né, mas ficou basicamente a mesma ali. Então, assim, após fazer a leitura do livro, né, os alunos eles estão produzindo, acho que até a semana que vem eles vão me devolver os textos produzidos, aí pensando no livro e pensando também no gênero entrevista.
Então, alguns, né, eu já dei até uma olhada nos rascunhos durante a elaboração, fiz uma filmagem lá no laboratório, eles mandaram uma dedicatória para você também aí. Ai, que legal. E, assim, eles estavam escrevendo muito bem. Aí um deles perguntou assim, um dos meus alunos, falou, professor, já que a gente está escrevendo, porque eles vão fazer só as perguntas, né? Eles estão formando as perguntas, que eles fizeram o roteiro certinho e tal, e aí estão elaborando as perguntas. E aí um deles perguntou, mas e aí, será que a gente conseguiria enviar essas perguntas para a própria Malala, né? Já que ela é o foco, né? Olha, Aí que eu falei, olha, bacana. eu vou atrás, vou tentar descobrir o endereço, ver se a gente consegue o endereço, que hoje, né, pela internet, a coisa fica mais simples, mais fácil. E, de repente, enviar para ela, né, as questões que vocês estão produzindo, para ver se nós obtemos algumas respostas. Ficaria bem mais interessante também o trabalho com eles, Que né? legal, Gerson. Então, Muito bacana. Então, e aí me surgiram algumas dúvidas, né, em relação ao gênero, porque o gênero trabalhado vai ser a biografia, né, que se encaixa nesse livro, mas também eu estou trabalhando o gênero entrevista. Então, eu só estou em dificuldade na parte teórica, o que eu vou colocar lá no meu documento, se é a biografia ou se é uma entrevista. Acho que, Tá? como você solicitou, você pode dizer que você desenvolveu esse trabalho também da biografia, mas lá na plataforma você solicitou entrevista, né? Então, é bom que você case ali como entrevista, tá bom? Uhum. Então tá certo. É basicamente isso. Aí na semana que vem a gente coloca a cerejinha do bolo aí, de repente eu trago alguns textos para compartilhar com vocês aí, tá? Tranquila, muito bom. Luciana, eu tenho, ó, aqui eu marquei, primeiro estava a Luciana Aparecida, e depois a Luciana Rogéria, só que a Aparecida baixou a mão, ficou só a Rogéria, então... Oi, Cleis. Oi. Posso falar? Pode falar, Luciana. Então, eu fiz o meu projeto com contos, eu peguei o livro O Casamento entre o Céu e a Terra, né? Aí nós fizemos, cada um escolheu um conto, eles não poderiam repetir, cada um escolheu um. E nós trabalhamos em grupos de 4. Né? Cada um tinha a sua cartinha, e depois eles estão produzindo agora, depois da leitura, que foi semana passada, essa semana eles estão produzindo um painel com a ilustração geral do texto. Cada um vai pegar vai criar a ilustração do seu conto, ou eles vão fazer um mapa de palavras. Eles começaram a produzir hoje, mas hoje eu tive uma invasão bem grande, então na quinta-feira eu vou terminar. Sim. E depois de fazer isso, eles vão apresentar, resumidamente, o sintetizador vai apresentar as ideias principais dos 4 contos. Isso com a atividade do Leia Paraná. Para casar com a redação, eu, como já havia trabalhado resenha, o grupo vai escolher o melhor conto do grupo e eles vão resenhar aquele conto de acordo com o relato do grupo. Então, eu vou trabalhar aí oralidade, vou trabalhar a própria ilustração e vou trabalhar a produção de texto baseado nessa atividade, nesse círculo de leitura. Então, cada grupo vai elencar o que eles acharam mais interessante e, de acordo com a sinopse, o que eles discutiram no grupo, eles vão fazer a resenha do gênero, do conto que eles elencaram como melhor daquele grupo. Que bacana, Luciane. E o trabalho continua, né? Mesmo o trabalho continua. Isso é importante. Agora, Luciane e Rogéria. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eu já tinha comentado no outro dia, né? Que eu já tinha implementado com um trecho, dá mais ou menos 2 páginas, falando sobre Iracema, inicialmente quando ela conhece o Martim. Então, com as características dela, da floresta, todo aquele encantamento, né? Que ela tinha, e aquele, vamos dizer assim, a zona de conforto dela, que foi quebrada quando o Martim chega. E eu já tinha, como era conteúdo do 2º ano, trabalhado a questão do romantismo, então já tinha trabalhado a primeira geração romântica, que trata a questão do indianismo,
e também da exaltação da natureza, do índio, colocado como símbolo forte e tal, já tinha dito sobre isso, e já trabalhado outras gerações, falando da segunda geração também, que tratava da questão da idealização da mulher, da geração ultrarromântica. Então, eles já sabiam disso, mas eu dei uma pincelada, uma relembrada, e aí eu separei eles em grupos, né, e peguei essa atividade que eu tinha encontrado, que foi onde eu tive a ideia de fazer, porque o gênero era romance, e era um livro de ensino médio, e casava com o segundo ano por ser o romantismo. E aí eu peguei e separei eles em grupos, e peguei, e essa atividade, ela tinha, assim, no primeiro exercício, eram várias palavras arcaicas bem antigas, e até, o que significa, outros nomes, assim, para cesto, que os indígenas usavam, palavras indígenas, tal, e aí tinha várias perguntas, sobre o perfil psicológico de Iracema, a dependência dela amorosa, o que isso tinha a ver com a questão do romantismo, as características de idealização do índio, e aí eu separei isso para cada grupo e coloquei um mediador, é mediador que fala, né? É um moderador ali, que ele que ia comandar o seu grupo com as questões das perguntas, e aí nós faríamos a leitura juntos do texto, para tirar as dúvidas, e depois eles fariam entre eles questionamentos ali sobre a obra e esses pontos que eu tinha repassado para eles, e aí eles iam jogar, então, para os outros grupos essas informações, né, essas perguntas, esses questionamentos, para colocar, por exemplo, características de idealização do índio que apareciam na obra ali de Iracema, se hoje realmente se isso não era uma utopia, uma forma de mostrar ela, se hoje realmente o índio é dessa forma, se aquelas características os índios têm, sabe? Esse tipo de questionamento. E aí eles debateram e foram participando e foram fazendo as perguntas, e isso foi acontecendo, assim, de início, eles com bastante preguiça, né, de fazer e tal, meio chato, mas depois até que eles se animaram, e aí a gente fez, então, esses direcionamentos e esses debates. Daí eu fui, lógico, me metendo no meio, e fui questionando, fui aprofundando as perguntas que tinham lá. Tinham várias perguntas sobre elemento da natureza, por que Martim vinha para quebrar toda aquela harmonia que Iracema tinha com o meio natural, e essas questões assim. Eu até anotei aqui para fazer a implementação depois, para não esquecer, né? Então, as perguntas sobre o texto dos grupos, as questões de idealização, a divisão, e aí eu tinha feito isso. Aí eu tinha marcado com eles que eu queria fazer um café literário, alguma coisa de gincana. E aí eu tenho um jogo em casa que tem perguntas bem de literatura, e eu separei a maioria da parte do romantismo. E aí a gente montou os grupos de novo, e aí eu ia fazendo perguntas, e eles iam respondendo, e aí ia ganhando ponto o grupo que respondia certo, o outro podia se intrometer, e aí foi tipo uma gincana, assim, meio organizada, e no final até eu tirei as fotos, eles levaram comida para comer, então a gente comeu depois, fez tipo um café com gincana, e isso para bater com a proposta da Redação Paraná, eu coloquei, eu acho que eu tinha comentado também, a entrevista oral que eles teriam que fazer, que era a proposta da Lei Paraná, só que eu mudei ela, atualizei, e coloquei que era uma entrevista oral com a personagem Iracema, que eles começaram a fazer agora, a gente está bem atrasado, porque isso que todo mundo falou de quizzes, tal, então tá um rolo de confusão e fechamento de nota, mas alguns já fizeram, acho que uns 5, 6 já fizeram essa proposta, já está lá a proposta. Essa foi a minha implementação, só que o meu plano de ação eu fiz outro, né? Eu fiz em cima de um livro da plataforma, que foi Somos Todos Greta. Só que essa proposta de ação, eu vou aplicar ela desse jeito. Não, minto, eu mudei. Eu comecei com Somos Todos Greta, e daí eu achei lá um livro bem interessante, que era que eu acho bacana de trabalhar, que é o Dom Quixote. Aí eu mudei. Aí eu refiz a minha implementação, meu projeto, meu plano de ação, em cima do Dom Quixote, também narrativa, romance de aventura, e daí eu trabalhei, vou jogar na plataforma uma proposta minha mesmo, da continuidade de texto. Eu vou dar o trecho do Dom Quixote e eles vão ter que continuar. E daí a gente tem vários pontos que eu quero trabalhar com eles, mas daí isso eu vou deixar aí para o segundo
do segundo trimestre aí para fazer, eu acho que tá até já no... Aquele que você mandou ali, eu acho que lá fica salvo, né? Sim. Aquilo que a gente mexe. Então eu deixei ele salvo lá, naquilo que eu ia mexer, e aí eu mudei. Então eu tentei assim, primeiro com Malala, daí eu não conseguia pensar em algo muito interessante, sabe? Porque a gente é muito em cima da hora, então a gente tem que pensar rápido, né, para fazer essas coisas. Não é assim, a gente tem que planejar a turma, né, achar algo assim mais lúdico, né? E daí eu pensei na questão no Don Quixote mesmo, né? De estar trabalhando com eles, a crítica social que existe no Don Quixote, aquela questão, né? E daí eu fiz bem específico, daí já como que eu faria com eles mesmo, para isso os questionamentos. Só que a gente não vai trabalhar daí em cima do livro inteiro, e sim em capítulos. Daí eu escolhi os capítulos 6 a 9 do Don Quixote, que nós vamos fazer leitura juntos, e depois a gente vai trabalhar. Mas daí eu vou aplicar mais para frente esse do plano de ação. Ótimo. Gente, se vocês viram quantas ideias, em um minutinho aqui que a gente falou, né? 10 minutos foi até pequeno, a gente acabou extrapolando um pouquinho, mas porque vocês já tiveram assim, muitas ideias, né? E é isso, é por isso que eu gosto que vocês compartilhem, que parece que a gente não faz nada, né? A Fernanda falou assim: eu optei por fazer o simples, mas o simples dela foi maravilhoso, não foi nada simples, né? Foi um trabalho e tanto, né? A Luciana, ela já teve ideia de já fez já teve ideia para um outro para aplicar agora no segundo trimestre. O Gerson, ele estava tão, né, focado em um livro, de repente, a hora que ele foi pesquisar lá na plataforma, ele já falou: não, olha, esse aqui, Mulheres Incríveis, vai dar ali né, o meu norte. A Luciane, né? Gente, olha, assim, eu não vou ficar falando, senão eu vou falar até amanhã. Essas experiências só, assim, para mim, só dizem uma coisa: o quanto vocês são maravilhosos. E a gente sabe que vocês têm essa capacidade e têm esse potencial. Muito bacana ouvir vocês. Os outros colegas eu vou ouvir a semana que vem e a gente vai dar continuidade hoje, então. A gente vai trabalhar um pouquinho da sequência expandida e sequência básica. E aí a gente vai perceber que, de repente, a gente até faz um pouquinho dessa sequência nas nossas aulas aí, ou já até fizemos, mas a gente não sabia certinho dessas nomenclaturas, né? Então a gente precisa entendê-las um pouquinho. Eu queria que alguém, por favor, lesse para mim esse acolhimento aí, ó, do Diego e o Mar. Alguém poderia ler, por favor? Pode ler, Rose. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaklov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. O mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas da areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: pai, me ensina a olhar. Lindo, né? De Eduardo Galeano. Muito bom. E aí, eu queria que um de vocês falasse para mim o seguinte: que paralelo a gente pode fazer entre esse conto, Diego e o Mar, e nós, como professores de literatura? Alguém consegue traçar um paralelo? Pode falar, André. Eu fiquei pensando que talvez nessa questão de pai me ensina a olhar, a gente, enquanto professor, pode ensinar os alunos a olhar para essa imensidão da literatura, né? Como a primeira professora, a Fernanda, comentou, por exemplo, esses contos, né? Eu acho que a partir do momento que são grandes nomes da literatura, a gente, enquanto professor, seleciona um conto que a gente acha mais adequado, enfim, e vai trabalhando com os alunos, a gente vai ensinando esse aluno a olhar.
Eu lembro que eu mesma, minha experiência enquanto aluna, uma professora no 9º ano me trouxe para a turma um conto do Edgar Allan Poe. Nossa, eu me apaixonei. Aí eu ia na biblioteca, eu queria ler Edgar Allan Poe, assim por diante. Lígia Fagundes Telles eu conheci na faculdade, com o Venha Ver Pôr do Sol e com As Formigas. E também, depois eu queria só ler Lígia Fagundes Telles, eu queria conhecer tudo. Então parece que abre aquela porta para a gente conhecer mais esse mundo da literatura. André, é exatamente isso, né? Essa questão desse, né, pai me ensina a olhar, é como se a gente estivesse ali, né, conduzindo realmente os nossos alunos a ter esse outro olhar, a ter essa outra visão da literatura, a ajudá-los e a conduzi-los a preencher todos aqueles vazios que o texto, de repente, né, traz em si, mostrar para eles assim o percurso dessa interação entre o autor, o texto e o leitor, né? Realmente conduzi-los a isso. E de repente, ó, é o que você disse, eu gostei do Allan Poe, depois do Allan da Lígia, e eu só queria lê-los, né? Por quê? Porque a gente fica nessa ânsia, nossa, como é bacana a escrita, e é exatamente isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessas questões literárias, que já está assim, muito dentro do que vocês estão trabalhando, e a gente vai entender, então, que eu vou começar assim com uma pergunta, né? Existe metodologia de ensino de literatura na perspectiva de formação do leitor? Vocês acham que existe alguma metodologia que possa nos fazer ensinar a literatura e, ao mesmo tempo, formar o nosso aluno como um leitor? Existe, sim, não? Ou é a gente mesmo que enfia a cara, vai lá e trabalha? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que, primeiro, o professor tem que ser um leitor. A metodologia é ser leitor. Porque você chega e diz assim para eles, nossa, gente, ontem eu não fiz mais nada no domingo enquanto eu não terminei um livro. Aí eles querem saber, mas que livro é esse, né? Que a professora deixou de assistir jogo de futebol, de sair para ler um livro. Aí você conta o começo, assim, e passa o nome para eles, ou você tem na biblioteca, e mostra os trechos, quem quiser eu empresto. Então, eu acredito que a melhor metodologia de formação do leitor é professor ser leitor, né? Exatamente. E aí, a gente vai entender também que, além disso, existem hoje concepções metodológicas para esse ensino. E uma delas, né, é a concepção, a sequência básica que o Hildon Consul traz. Alguém já ouviu falar na sequência básica de Hildon Consul? Quem já ouviu falar, só ergue a mãozinha aí na Meet, só aperta aí para eu saber. A Andriele ela já conhece. Eu deixei também há alguns dias, né, um PDF para vocês, que falava um pouquinho lá, estava no Class, eu coloquei como material para a aula de hoje, e ele falava um pouquinho dessa sequência básica aí do Hildon Consul. Então, na realidade, se a gente for olhar, hoje a gente tem muita coisa que está sendo estudado para melhorar também a metodologia de ensino da literatura junto com a formação do leitor. Então, ali, ó, a Aguiar coloca assim, a tarefa de uma metodologia voltada para o ensino da literatura está em, a partir dessa realidade cheia de contradições, pensar a obra e o leitor, e com base nessa interação, propor meios de ação. Por que a gente está falando em uma metodologia? Porque é a metodologia que vai também nos ajudar a ensinar e a aprofundar outras coisas, além de só o livro e do só ler, para com os nossos alunos. De repente, é a partir dessa metodologia que você consegue fazer o aluno conhecer um determinado autor e abrir o mundo para ele, né? Então, quando a gente fala da sequência básica de Carlson, a gente está falando em alguns passos que a gente pensa assim que ele vai acontecendo gradativamente. Então, na sequência básica, ela está formada por 4 etapas, tá? Geralmente a gente tem uma etapa que é a de motivação,
que é aquela atividade que você vai fazer lúdica, que você vai mostrar para o aluno o universo do livro, né, da leitura, o quanto é bom ler. Então, é uma atividade que vem para motivar. Depois você tem um outro passo, que seria o da introdução, onde você pode começar a pincelar o autor da obra. Não é falar a biografia do autor completa, mas contar ali um pouquinho sobre o autor da obra. Depois eu tenho uma outra etapa, que já é a de leitura, né, onde já está sendo realizada a leitura da obra e o acompanhamento dessa leitura. Os círculos de leitura, eles cabem muito bem nessa etapa de acompanhamento, né? É bacana, mas tem outras atividades que também dão para ser feita aqui. E aí a gente tem a última etapa, que é a de interpretação, que a gente vai fazer uma interpretação interna, que é aquela que vai acompanhar ali a decodificação, a decifração, né, da apreensão global da obra, ou seja, aquela compreensão, interpretação mais globalizada da obra, e a compreensão, a interpretação, aliás, externa, que é aquela que vem materializar de uma certa forma, né, concretizar a interpretação dos sentidos do texto, né? Então, ela é externa, porque ela já vai fazer, o aluno, quando ele chegar nessa interpretação, ele já vai começar a fazer inferências com outros conhecimentos, né? Então, ele já vai tirar outros sentidos. Bom, então eu vou passar, eu já falei ali rapidinho, mas eu vou passar cada uma delas mais especificamente. Na etapa de motivação, é interessante a gente entender o que é que a gente pode fazer, né? Primeiro, a etapa de motivação, ela precisa de um objetivo, né? O primeiro passo para montar a atividade de motivação é estabelecer um objetivo. Então, você precisa ter ali um objetivo claro. O que é que você quer alcançar nessa motivação? Depois, você vai criar uma situação para que o aluno possa interagir, responder, enfim, se posicionar, né? E, geralmente, essa etapa, ela é uma etapa lúdica. Então, não é aquela etapa que você vai trabalhar, aí ele vai responder, então vou mandar escrever no caderno e tal. Não, ela é uma etapa lúdica. Então, você tem que colocar uma ludicidade ali para poder trabalhar essa motivação. Até porque você está querendo ganhar, nessa etapa inicial, o seu leitor, né? Então, você está querendo dar essa abertura para ele ali, para a literatura. Então, para essa etapa, ali do lado tem um planejamento, é um exemplo, tá? De um plano que foi realizado. Ó. Então, ele foi realizado da seguinte forma. O professor escreve no quadro, o que é felicidade? Né? Uma temática ali que tem a ver com o texto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Então, esse é o foco. Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. E dentro desse livro, a gente encontra vários contos, né? Então, primeiro, a gente pode começar com isso. O que é felicidade? Aí, cada um escreve em uma tira de papel e cola esse papel, né, essa fita de papel do que é felicidade, ele cola lá no quadro, certo? Ó, cada um escreve numa tira de papel que é colada no quadro. Então, o quadro vai ficar quase uma nuvem de palavras ali, de expressões, porque cada um vai colocar para si o seu significado de felicidade. Depois, o professor ele vai ler tudo aquilo e vai fazer alguns apontamentos, né? A ideia é que o aluno consiga perceber que o conceito de felicidade ele muda de acordo com a pessoa que escreveu, de acordo com a vivência de cada um, de acordo, com N particularidades aí de cada um. A segunda indagação é feita aos estudantes. Então, eu tive a primeira indagação, que era o que era felicidade, e agora eu vou para uma segunda. Ó. Se a felicidade se concretizasse num objeto, para você, qual seria? Olha, a felicidade agora é um objeto. Por exemplo, o meu filho fala para mim que felicidade para ele é o videogame. Beleza, porque ele adora jogar no videogame, então a felicidade para ele é o videogame. O outro pode falar, não, olha, a felicidade é o futebol. Eu adoro jogar futebol. Enfim, eles vão, a bola de futebol, por exemplo, eles vão pegar
essa constituição que eles já fizeram anterior de felicidade e vão nesse segundo questionamento alinhar com um objeto, certo? Aí depois, coloca-se no quadro imagens, livro, dinheiro, bolo de chocolate, viagens, pode colocar várias imagens ali no quadro, ou se você não for usar o quadro, você for usar o Educatron, você já faz lá um slide, põe lá várias imagens, né? E aí você pode abrir uma enquete com esses alunos ali para eles votarem, né? Qual daqueles elementos, então, pode ser traduzido em felicidade. Então, é uma boa motivação, né? É uma boa introdução ali para o antes da leitura, e é uma estratégia para você já ir colocando ali para o aluno essa questão da leitura, do livro, enfim, né? Só passar aqui e continuar. Na parte 2, que é a segunda etapa, seria a introdução. Quando a gente chega na introdução, a gente já pode, então, fazer o quê? Apresentar um pouco do autor. Eu não vou contar a biografia inteira, mas, por exemplo, olha só, Felicidade Clandestina é contada por Clarice Lispector. Então, nada me impede, desse momento, eu chamar a atenção para alguns aspectos da obra e até mesmo do autor, né? Até mesmo da apresentação do autor em si. Falar uma curiosidade, dizer, por exemplo, que esse livro ela contou histórias que ela vivenciou, que era da vida dela, né? Eu acho que serve esse momento para você dar uma chamada só não em alguns aspectos do livro, mas também trazer um pouquinho já ali da autora. Olha, essa autora ela gosta de contar as histórias de tal perspectiva, né? Se é um autor que, quando conta a história, você costuma rir ou costuma, então, sei lá, refletir muito, são características, e você viu que aquela característica é uma característica que o aluno ali que está se tornando leitor vai gostar, você pode trazer aquela característica. Nesse caso da Clarice Lispector, você pode até abordar um pouquinho, falar um pouquinho, coisas assim, não muito aprofundada, tá? Lá do modernismo, da geração de 45, do modernismo, né? Que ela foi uma escritora ali, consagrada nesse momento, se pode até contar assim que ela veio, né, a Clarice Lispector ali, que ela junto com os pais, né, ela veio para o Brasil fugindo da guerra civil da Rússia, e aí você acaba trazendo para os dias de hoje, você vê que lá naquela região hoje também se tem uma guerra. Então, assim, são algumas características que dá para introduzir sobre a autora, sobre o livro, né? Enfim, dizer que ela não era brasileira, que ela nasceu na Ucrânia, né, em 1920, enfim, falar algumas coisas ali específicas da Clarice Lispector, né? É um momento bom para que você possa fazer isso. Outra ideia é você relacionar essa ideia da autora, trazendo as várias capas que esse livro já teve e pedindo para que o aluno vá fazendo essas inferências, né? Como, por exemplo, eles compreenderem, né? Por que em uma capa tem uma mulher, na outra tem ela deitada na rede, lendo um livro, enfim, e fazendo algumas comparações e pensando um pouquinho do que essa capa está dizendo, quais são as inferências que ela está trazendo, enfim, a relação ali que essa capa pode ter com as histórias. Um exemplo, então, é você fazer um planejamento onde você vai iniciar ali, né, perguntando para os alunos quem é Clarice Lispector, né? E que tipo de personagem ela costuma trazer em suas histórias. Se eles conhecem, eles podem até falar, se não conhecem, né, eles vão dizer ali, olha, não conheço, nunca ouvi falar, enfim. A partir das respostas, faz um breve comentário sobre a autora, enfatizando o período literário, que é o modernismo, e as personagens que ela traz em suas histórias, que sempre são mulheres. Reforça que o conto que vão ler, ela usou um fato
que aconteceu na sua vida, né? E a transformou em uma história. Aí você pode entrar com o segundo ali questionamento. O que será que acontece com ela? Alguém tem um palpite? Então, você pode até fazer um baú ali, já deixar isso como planejado também, ó. Mostra-se, então, as imagens da capa de várias edições e o professor vai chamando a atenção para os elementos semelhantes e diferentes que tem ali na capa. Pelas observações da capa, essa história vai falar sobre o quê? Aí o aluno tem que escrever, então, em um pedaço de folha, numa tira de papel, sobre o que ele acha que essa história vai falar e colocar ali no baú, que a gente pode chamar de baú de felicidade, dado que o nome do livro é Felicidade Clandestina. Os alunos anotam em tiras de papel suas inferências e colocam dentro do baú da felicidade, que o professor providencia para posterior comprovação das hipóteses. Então, você não precisa nem comprovar diretamente agora, durante esta aula e durante esta etapa, tá? Você pode deixar para comprovar com eles o que está sendo lido ali, depois que eles já terminaram de ler, na metade do livro, se realmente está sendo comprovada a ideia inicial que eles tiveram ali da história. A outra etapa é a leitura. Então, é nesse momento que já está acontecendo o quê? O acompanhamento, né? Aquela parte que o aluno já está lendo e a gente vai fazendo ali aquele acompanhamento, né? Bom, enfim, nessa parte, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que a leitura escolar, ela precisa de um acompanhamento, porque esse acompanhamento, ele vai dando uma direção, ele vai dando um objetivo, né? Ele vai alinhando o aluno ali com o caminhar da leitura. Muitas vezes ele vai tirar o aluno só do ler por ler, né? Durante essas orientações, durante esse acompanhamento. E o professor pode estar chamando a atenção para algumas partes ali também, né, da leitura. Contudo, a gente não pode confundir o acompanhamento com policiamento ou comprovação de que o aluno está lendo ou não. Ah, não, é o acompanhamento, então eu tenho que ver, ó, quantas páginas você leu, o que diz nessa página, o que diz na outra página. Não é isso, tá? O acompanhamento realmente é você ter um objetivo, é pegar essa leitura e dar intervalos a ela, onde você vai enriquecer a leitura. E um exemplo é esse que está aí na tela para vocês, né? Vou só aumentar um pouquinho aqui para eu conseguir ler um pouquinho mais, espera aí. Que é ali, por exemplo, quando se fala ali, ó, que a gente vai começar, ó, leitura de textos menores. A gente pode, em alguns momentos dessas leituras, falar uma citação, colocar um vídeo, uma música, tudo que tenha ligação ali com aquela obra. Leitura conjunta de um trecho, aí agora a gente vai ler conjuntamente. Cada um lê um texto. No nosso caso, que é a proposta do Leia Paraná são livros diferentes, cada um vai ler um trecho do seu livro, ao invés de estar lendo cada um por si. Vamos parar agora? Porque eu quero que cada um leia um pedacinho aí do seu texto. E aí você já aproveita para destacar alguns aspectos ali da obra que ele está lendo. A roda de conversa, que é, né, a roda de círculo lá, o círculo de leitura que a gente fez, também são nesses momentos que você vai poder encaixar o círculo de leitura, dentro desse acompanhamento da leitura, né? Então, ali, como que você pode fazer isso? Ó, trazendo o cartão postal, por exemplo, de Recife, que foi, né, a cidade onde a autora veio quando chegou no Brasil, pedindo uma breve pesquisa no dicionário das palavras, como sadismo, tortura chinesa, crueldade, relacionando por que a autora usou essas palavras para descrever a filha do dono da livraria, por exemplo, ouvindo a música Clandestino de Manu Chao, para relacionar porque a protagonista considerava a felicidade algo clandestino. Então, você pode fazer esses momentos, ou até mesmo fazer aqueles círculos de leitura, com aqueles cartões funções que a gente já estudou, com as questões engajadoras, que a gente também já viu nas reuniões anteriores. Bom, e como que eu faço para saber se o aluno
entendeu a obra e se ele compreendeu a história. Como que você faria, professor? Como que vocês fariam, gente, para saber se o aluno entendeu a obra ou se ele compreendeu a história? Ele já está lá no meio do livro, mas você não sabe, você acha que ele não está entendendo nada. O que você faria? Pensem aí um pouquinho, mas vou lá colocar. Você faria uma prova? Um relatório? Mandaria ele preencher uma ficha? Pode colocar no chat se vocês quiserem. Ou alguma outra opção. Ninguém está colocando nada. O Gerson falou que pedia para o aluno contar ou comentar sobre a obra, conversaria, perguntaria oralmente, a Luciana colocou, enfim. Então, a gente já tem ali algumas atividades que daria para ser feita ali, para ver se o aluno está compreendendo ou não esse texto. Bom, é aí que chega na parte da interpretação. Lembra que eu falei da interpretação interior e da interpretação exterior? Então, toda atividade de interpretação, ela deve ter como princípio, externalizar. Deixa eu diminuir minha tela, que eu aumentei para poder ler, e agora ficou grande demais. A gente deve ter como princípio, externalizar a leitura, ou seja, né, realizar o seu registro, de alguma forma. Então, assim, como eu poderia, então, fazer essa construção? Lá no círculo de leitura, a gente já trouxe algo, né? Quando o aluno faz, por exemplo, uma síntese, mas ele poderia construir um epílogo, ele poderia, ao longo ali do período, né, da narrativa, tá colocando o que pode acontecer daqui 10 anos, então ele vai fazer uma inferência. Poxa, a menina ganhou o livro e podia ficar com ela pelo tempo que ela quisesse. Mas daqui 10 anos, o que aconteceu daqui 10 anos? Ou o que será que aconteceu 10 anos antes da outra não querer emprestar o livro para ela? Então, você pode pedir para que ele faça essas inferências ali em relação ao personagem ou à história que está sendo contada. Ele pode alterar ali os espaços, ele pode dizer que o personagem teve contato com outros personagens, surgiram outros personagens, outros lugares, enfim, isso é uma forma também de estar trabalhando essas interpretações, tanto interior quanto exterior, né? A interpretação interior, ela é mais individual. Por quê? Porque é a interpretação que eu tenho de uma leitura que eu fiz, a forma como eu entendi a obra toda. Eu não sofri influência ainda de ninguém. Ninguém falou para mim como entendeu, ninguém trouxe outras coisas para eu poder fazer referência e tentar entender, mas foi a forma como eu entendi. Então, uma ideia para trabalhar isso é você colocar o aluno em dupla e um perguntar para o outro, né? Fazer uma entrevista com o outro sobre o texto que ele leu. Então, ele vai perguntar nessa entrevista, né? O que você achou da história, o que você achou do personagem, como que foi, enfim, ele vai fazer o roteirinho de pergunta ali, que ele vai perguntar para o colega, e depois o colega vai perguntar para ele também. Então, eles vão responder as inferências ali iniciais que eles tiveram, a interpretação pessoal de cada um. E é legal daí, nesse momento, retomar lá o baú da felicidade, para ver se daí eles acertaram. Olha, a história é assim, vamos ver se quando eu coloquei lá no início, realmente bateu com a história que eu terminei de ler, e aí é um momento que dá para trazer de volta o baú da felicidade. Ou a exterior, que a gente pode fazer de uma forma coletiva, como, por exemplo, eu já ouvi que vocês falaram, não foi uma professora só que falou que está produzindo ali os desenhos, né, as ilustrações. Então, a gente pode produzir desenhos, um varal, um ensaio, uma resenha, uma música, uma dramatização, talvez não do livro todo, de uma parte, né, de boa parte ali,
um reconto, uma feira cultural, enfim, é uma forma de trabalhar essa interpretação exterior, porque daí ele vai vincular com algo maior, que não é só algo que está ali ligado à leitura dele, né? Então, olha só, um exemplo lá embaixo, ó, uma produção textual do conto pela perspectiva da filha. Quem contou a história foi a menina que queria o livro emprestado, certo? Mas e se a história fosse contada pela filha, né? Pela menina que não emprestou o livro, como é que seria contada? Então, ele poderia recontar, sendo a menina ali que não emprestava o livro para outra, ok? Então, é bacana fazer essas inferências e esses trabalhos aí com os nossos alunos. Essa, gente, é a sequência básica. A sequência básica é só esses 4 passos. Quando eu vou para a sequência expandida, ela tem 9 passos. Então, 7 passos. Então, a sequência expandida, ela veio muito para poder sanar a dificuldade do professor que precisa aprofundar nas questões literárias, tá? Então, por exemplo, a sequência expandida, quando eu falo de sequência expandida, os primeiros passos ali, eles vão ser basicamente os mesmos, tá? Deixa eu só... os primeiros passos ali, eles vão ser basicamente o mesmo. Eu vou ter ali, por exemplo, a motivação, que é o mesmo passo, a introdução, que é o mesmo passo, e a leitura, que é o mesmo passo. A partir da leitura, ali na sequência expandida, aí eu tenho, então, a contextualização, ou eu tenho a primeira interpretação, depois a contextualização, depois a segunda interpretação e a última parte, que seria a expansão. Então, vocês veem que amplia, e daí o professor, por exemplo, de ensino médio, que precisa ali realmente trabalhar parte de contextos literários maiores e mais aprofundados, ele consegue fazer isso através da sequência expandida, tá? E aí eu falo, então você deve estar se perguntando, né? Eu acabei já falando antes de pôr o texto ali, ó. E a literatura, e os estilos, e os períodos literários, e as características. Então, tudo isso é muito possível de se trabalhar aí com a sequência expandida, né? Como você geralmente ensina em suas aulas, professor? Lembra que eu já fiz essa pergunta para vocês antes? E a maioria dos professores que fazia ali linha do tempo, que trabalhava todo o contexto antes, característica e tá. Muito bem. Então, a gente vai ver isso de uma outra forma, que é através da sequência expandida, que ela visa atender realmente a aprendizagem sobre literatura e a aprendizagem através da literatura. Eu acabei já contando antes de passar o slide, né? Então, como eu disse, o que a sequência expandida ela vai ter a mais? Ela vai ter a contextualização, né? A primeira interpretação, que seria aquela que a gente faz ali até na sequência básica, a contextualização, a segunda interpretação e a expansão. E aí, quando eu falo na contextualização, é onde eu já vou me aprofundar, é onde eu já vou trazer o contexto histórico, teórico, o estilístico, o poético, o crítico, o presentificador e o temático. Então, eu vou trazer tudo aquilo que geralmente eu trabalho lá no início, né, com o aluno. Depois, a segunda interpretação vai ser mais um momento para a gente aprofundar os aspectos do texto. Por exemplo, um personagem. Aí, lá na segunda interpretação, eu posso aprofundar ainda mais alguns aspectos ali do texto. E a expansão já é o processo de intertextualidade, quando eu consigo, por exemplo, explorar os diálogos possíveis com outras obras. Poxa, eu lembrei agora do Mulheres Incríveis, né? E aí o Gerson falou assim, olha, fala de várias, até fala da Dilma, fala da própria Malala e não sei o quê. Então, olha quanta contextualização eu posso fazer além. Se eu pego uma Malala, que vem de uma outra cultura, onde a mulher ela é, né, totalmente
a mulher não é considerada cidadã, porque ela não pode, ela não tem voz. Mas você pega uma Malala, onde o pai falou, não, você vai ter voz, você vai ser diferente. E ela, né, consegue ultrapassar culturalmente tudo aquilo que ela vive, claro que dentro de vários obstáculos, né, eu consigo aprofundar isso com os meus alunos muito mais. Se eu pego uma Greta, por exemplo, olha toda a caminhada, tudo que eu consigo aprofundar em relação à Greta, né? Tantos conhecimentos, enfim. Então, esse é o papel da expansão. Já é a intertextualidade, já é você pegar o texto e conseguir ligar a outro, que ligar a outra e a outro, né? Então, é bem bacana. Então, quando eu vou lá para a contextualização estilística, eu posso, por exemplo, fazer um jogo com as características do modernismo que teriam que ser encontradas na obra. Quais são as características do modernismo? Eu não vou nem falar aqui, porque a gente está bem assim, né, com o tempo escasso. Mas eu posso pedir em um jogo para que o aluno identifique essas características lá na obra. Meu Deus, a obra, ela era, né, no início lá do modernismo, eles eram muito... tinham esse sentido de ser nacionalista, né? De ter algo que fale, como eles falavam, né? Que mostrasse o Brasil de fato, a leitura do Brasil. Será que isso acontece na obra? Mas a gente está no período já de 40... né? Os escritores lá já passou ali, os escritores de 30, a gente já está naquele momento de 45. Será que tem outras características? A escrita é livre, tem uma certa liberdade, um certo debate, uma certa temática, então a gente pode fazer essas relações. A segunda interpretação, que é o personagem, você pode confeccionar cartazes com pesquisas sobre o narrador, sobre o personagem, comparar semelhanças entre o narrador e o autor, enfim. E a expansão, você pode pegar ali e realizar através da montagem de um mapa mental, por exemplo, onde a gente pega, por exemplo, da Clarice, né, a obra da Clarice, com o conto Negócio de um Menino. Eu até vou colocar aqui para vocês. Eu deixei também lá um artigo abordando essa intertextualidade aí que pode acontecer, tá? Nos livros. Então, a gente também tem esse artigo aí que mostra essa intertextualidade. Aqui eu tenho, por exemplo, e aí eu cliquei errado, que não era para eu ter clicado aqui. Deixa eu só voltar agora, lá no meu slide. Aqui. Deixa eu pegar o mapa mental aqui. Isso. Então, o que acontece? Quando eu falei ali em mapa mental com a semelhança da temática, eu tenho dois textos agora, o Felicidade Clandestina e o Negócio de Menino com Menina. E aí eu vou fazendo essas inferências. No Felicidade Clandestina, os textos tematizam o desejo de uma criança em ter algo que a outra criança possui. O Negócio de Menino com Menino, os textos associam a ocorrência do desejo a fatores distintos. No texto 1, a menina deseja algo que não pode ter, e no texto 2, a menina deseja algo que tem certeza que pode ter. Então, ele vai mostrando essa inferência entre um texto e outro, nessa relação de querer ter algo, né? No texto Felicidade Clandestina, duas crianças, uma delas possui um objeto que é desejado pela outra. O enredo se inicia com a descrição da personagem que detém tal objeto e do objeto. Um adulto intermediando a negociação. Lá no outro livro, no outro conto, duas crianças, uma delas possui um objeto que é desejado pela outra. O enredo se inicia com a descrição da personagem que detém tal objeto e do objeto. Um adulto intermediando a negociação. O final ali é muito parecido. Então, a gente consegue ver aquilo que se assemelha e aquilo que se diferencia ali nos dois livros. É só um exemplo aqui, tá bom? E aí, a gente vai para o nosso em ação. Então, para o nosso em ação, a gente vai pensar lá naquela primeira sequência básica que eu coloquei, que é essa sequência aqui, ó, desses passinhos aqui. Deixa eu até trazer para vocês de novo. Vou relembrar, ó. A motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. Esse slide está lá no Classroom,
Lá no material da aula de hoje, eu coloquei dia 17/4, se eu não me engano, material para a aula de hoje, tá? Então, tem um slide para vocês lá, se vocês não lembrarem dessas etapas. Por quê? Porque lá no nosso plano de ação, a gente vai escolher uma dessas etapas para planejar. Só passar aqui. Então, a gente vai escolher uma dessas etapas para planejar, tá? Eu vou abrir aqui o plano de ação, que é aquele documento que vocês já estão planejando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Esse é o plano de ação. Nós vamos preencher somente o slide 4. Olha lá o slide 4, ó. Etapa da sequência básica. Eu vou trabalhar com a etapa de motivação. Quais são as atividades que você vai usar, então, para desenvolver essa etapa? Vai fazer um roteirinho ali de como você vai desenvolver essa etapa de motivação. Qual é o recurso que você vai utilizar? Quais recursos? Você vai utilizar uma música, um jogo, enfim. Se for utilizar mais de um recurso, pode colocar aqui também, tá? Então, esse é o plano de ação de vocês no dia de hoje. Luciano, você está com a mão levantada ou não abaixou daquela hora? Estou com a mão levantada desde aquela hora, esperando você terminar de falar. Então, eu antecipei a minha visão quando você começou a falar, porque era bem a dúvida que eu tinha da questão da etapa da sequência básica. Na realidade, como eu já montei aqui o meu plano de ação, ele está considerando tudo isso. Ele está considerando, basicamente, ali a montagem, a motivação, a interpretação, a leitura. Eu posso fazer tudo? Não tem problema, tá? Como eu já descrevi ali, eu já fiz as minhas atividades da prática de leitura com eles, que é a da obra, quer dizer, montei, né, no papel. Agora não vou desfazer, vou colocar tudo, então. Sim. Gente, ó, então para vocês planejarem isso em grupo, eu vou dar 20 minutinhos para vocês. Vou colocar vocês agora ali. Vou colocar aí já no chat para vocês também o link da aula 12 do RCO. Por quê? Porque na aula 12 ele traz um pouquinho essa questão dessa sequência, tá? Então, eu vou já colocar esse link para vocês aí no chat. Ó, o link da aula 12. Eu só queria tirar uma dúvida com você. A gente tem aquele slide ali dos momentos 3, é esse que tem que entregar ou aquele cópia 3, modelo plano de ação? Eu estou confuso o que eu tenho que mandar para você. Esse aqui, você tem que me mandar. E aquele outro, eu esqueço? Esse aqui que tem o momento 1, 2, 3 e 4, que é a reunião 4, 5, 6 e 7. Que quando você entra naquelas recomendações, ele joga a gente para um modelo 3 de plano de ação que tem componente curricular, um monte de coisa. Aquele, então, não. É esse aqui. É esse aqui, tá? Esse aqui. Beleza. Um outro material, vou postar um outro material aí para vocês. Não, tá certo, só a aula 12 ali, porque a aula 12 já traz um pouquinho desse planejamento aí, tá? Então, dá para vocês darem uma olhadinha no que a aula 12 está trazendo lá para a gente na aula de redação e leitura. Eu vou dar 20 minutinhos, como eu já disse, então deixa eu só colocar a minha Andriele ali em um dos grupos, porque a Andriele, como ela não é dessa turma, eu vou colocar ela em um dos grupos aqui, tá bom? Deixa eu colocar... Andriele, eu vou colocar você no grupo 1, tá bom? Tá bom, prof. Obrigada. Deixa eu só puxar você aqui. Pronto. 20 minutos vocês vão ter... Opa! Deixa eu colocar o timer aqui. 20 minutos. Lembrando que a hora que terminar os 20 minutos, ele já traz vocês de volta para a minha sala principal, tá? Vai aparecer aí para vocês já entrar na sala. Podem entrar, mão na massa aí nesse plano de ação. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá?
A Ana já voltou. Estou aqui já fazendo a chamada de vocês, tá? Enquanto vocês estão retornando. Ótimo, todo mundo já voltou. Deixa eu só continuar aqui com os nossos slides, né? Então, vamos para a nossa socialização. Nós estávamos em 4 grupos ali, né? Eu vou pedir para 2 grupos falarem um pouquinho para mim as ideias que vocês pensaram ali no grupo. A primeira questão que eu vou perguntar é o seguinte: planejaram apenas uma etapa ou a sequência inteira? Eu sei que tem gente que vai falar aí que pensou na sequência inteira. O que vocês fizeram? E depois, quais adaptações vocês julgaram ser necessário? E falar um pouquinho da atividade que vocês planejaram. Então, vamos lá. Eu vou colocar na minha roleta aqui rapidinho. Opa! 1, 2, 3 e 4. Vamos ver quais serão as duas, né? Quais serão aqui os dois. Opa. Vou colocar só por numeral aqui, rapidinho, só para a gente fazer. Vocês querem que eu compartilhe a roleta para vocês verem aí? Vou compartilhar, tá? Vamos lá, vamos clicar, vamos ver quais são as duas equipes ali que vai falar um pouquinho. A 3, equipe 3. Vamos de novo. Equipe 4, 3 e 4. A 1 e a 2 se safou, né? Olha ali, ó, estão até comemorando já. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Equipe 3 e 4. Planejar apenas uma etapa ou a sequência inteira? Quais adaptações vocês julgaram ser necessárias aí nas etapas? E descreva a atividade em si. Quem vai falar primeiro? Equipe 3 ou equipe 4? Quatro é quem? A minha? É a tua, Lu. Bom, a gente planejou, mas não planejou, entendeu? Porque, como já alguns da equipe já implementaram, ficou diferente, né? Mas a gente estava comentando aí sobre como fazer como planejar. Eu vou colocar particularmente, que eu falei no início que eu faria todas, mas depois, lendo certinho ali, eu acho que meu plano de ação ficou mais a parte da leitura e a interpretação. Eu acho que essas 2 etapas que ele vai pegar. Eu tenho que contar com a produção, né? Que ele vai fazer. Então, a leitura seria a leitura, que eu vou direcionar, que eles vão ler, que eles vão debater, papapá. E a interpretação, porque, na realidade, nesse meu planejamento, eu não coloquei contextualização e não coloquei que eu vou falar sobre a obra ou contextualizar antes. Eu até esqueci. Então, desse jeito que eu fiz ali, parte só da leitura mesmo. É que, Luciana, também Luciane, aqui foi só a sequência básica, né? A sequência básica não tem essa parte de contextualização. Não, como é que é a motivação? Exemplo, motivação. Se vocês forem ligar, uma coisa que vocês já até fizeram, gente, o círculo de leitura não é um intervalo ali, onde vocês fazem um intervalo da leitura, ele já entra como acompanhamento de leitura, né? O círculo de leitura ali. Então, já é uma das partes
da etapa básica, né? Mas é isso mesmo. A equipe 3, então, ou alguém da equipe 4 quer falar mais alguma coisinha? Mais alguma coisa? Não? Então vamos lá para a equipe 3. Ó, eu salvei a equipe 4, viu? Me dei bombons. Equipe 3. Verdade. Prof, eu não lembro se nós somos da 3. Deixa eu ver aqui na minha sala, peraí. Sim, prof. Valdete, pode falar. Sim, sim. Então, vamos lá. Prof, a gente planejou, já estava mais ou menos encaminhado ali. Então, a gente planejou nessa parte de hoje 2 etapas. Sim. Que seria a motivação, utilizando o vídeo, os fantásticos livros voadores do Sr. Lesmore, né? Sim. Esse vídeo, assim, mais para que o aluno reflita mesmo sobre o papel da leitura. E na mesma aula, a gente já fez o círculo da leitura, utilizando as questões, aquelas questões que a senhora passou. Engajadoras. Engajadoras, é isso? Então, Isso. a gente utilizou essas questões e colocou no WordWall, na roleta, e foi sorteando. Então, nesse primeiro semicírculo aí, não foi todos que participaram. Então, a gente já trabalhou a motivação, né? Já colocou aí no plano a motivação e o primeiro intervalo, um intervalo de leitura, né? Sim. E aí, e já essas questões são preparatórias para a produção de uma resenha, que é o que a gente planejou no Redação Paraná. Legal. Viu que vai casando, né, uma ideia com a outra. Se a gente pensar lá no círculo que a gente estudou, chega na prática, é que a gente não viu a prática antes, porque eu acabei passando a produção antes, para que desse tempo de vocês já prepararem ali. Mas o círculo com a prática é uma coisa muito ligadinha ali com a outra, né? Então, casa assim. Gente, é isso aí. Alguma equipe mais quer falar? Eu deixei só 2, falei que ia sortear 2, mas se alguém quiser expor aqui mais um pouquinho do que vocês planejaram. Não? Então, eu vou continuar aqui. Se alguém puder, por favor. Oi, pode falar, Odete. Mais uma dúvida. Agora a gente já está com o plano pronto, né? É isso? Isso. Já podemos lhe enviar. Pode. É só gerar o link e me enviar, tá? Aí partir para o relatório na medida que for implementando. Isso. Que eu não vou chegar até o final, até a produção. Não precisa chegar, de repente, até lá. Mas você postou lá na plataforma, então você coloca lá que você postou e tal, né? O teu enunciado, que é que os alunos teriam que produzir. Mas não tem problema. Pode continuar. A semana que vem todos vão apresentar, professora, como é que é? Quem não apresentou hoje, eu marquei aqui. Hoje a Fernanda, o Gerson, a Luciana e a Luciane apresentaram. Então, a semana que vem, todos, gente, é obrigatório, tá? Não precisa pensar, eu vou fazer um slide para apresentar. Não. Fala qual foi o objetivo da tua implementação, o que você fez, se teve um obstáculo, como que você conseguiu superar esses obstáculos, assim, o que teve também de bom, né? Teve obstáculo, mas também o que teve ali de acertos de bom na implementação, e só. Vai ter que ser rapidinho, senão não vai dar tempo de todos nós falarmos, tá? Então, ali, 5 minutinhos mesmo, eu não vou poder deixar passar, tá bom? Quem trouxer slide, vai apresentar o slide rapidinho e vai comentar e vai passando rapidinho ali o slide, tá bom? O slide vai ser mais para uma avaliação minha. Aqui a gente vai contar mais as nossas experiências, o que a gente fez, enfim, tá bom? Certo? Fala, Luciane e Rogério. Ai, socorro. Como é que o link eu vou naquele compartilhar, copiar link para poder colar lá? Eu já vou mostrar, tá? Daí todo mundo socorro. Sabe que dá socorro. Fala, Dani.
Professora, o que a gente vai entregar para você é só aquele documento que você compartilhou conosco com o nosso nome, é isso? Aquele lá é o plano de ação. Agora, o relato está lá na atividade do relato de implementação. Aí você tem que fazer uma cópia, colocar todo o seu relato e também enviar para mim, tá bom? Ah, tá. Tudo bem. Gente, ó, pode falar, Elaine. Joyce, dá licença um pouquinho, eu queria pedir para a Valdete mandar o link aqui para mim, porque ela colocou lá no outro grupo e eu fui puxada na hora, não consegui copiar, tá? Se der para você mandar para mim, Valdete, o link aqui. Então tá, vamos lá. Qual o link, minha querida? O do texto da plataforma, tá? Gente, olha só. Então, a nossa entrega dessas duas atividades, do plano de ação e do relato de implementação, é dia 28/4, da semana que vem, certo? Sexta-feira da semana que vem. Então, como que vocês vão entregar? Eu vou rapidinho lá pro class de vocês. Ó, aqui está o class de vocês. Aqui no class a gente tem o plano de ação e implementação, tá? Nesse aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui para vocês uma cópia já do plano de ação, para vocês já conseguirem abrir alterando ali, tá bom? Aí, atividade avaliativa, depois que você fez isso daqui, o que você precisa fazer? Eu vou ensinar bem fácil para vocês pegarem, para não precisar ficar gerando lá pelo Drive, tá? Eu estou aqui no meu plano de ação, professora. Terminei. Como que eu vou te entregar? Não tem aqui esse botãozinho azul aqui, ó, compartilhar? Que de repente para vocês, eu não sei se está azul, amarelo, o meu tá azul. Você vai clicar aqui em compartilhar, mas você não vai me compartilhar não, tá? Vai compartilhar nada para mim. Você só vai vir aqui, ó, acesso geral, e vai colocar o seguinte, CED. Deixa eu tirar aqui que saiu. CED, tá? Por que CED? Para eu conseguir abrir o plano, para poder dar a nota de vocês. E aqui na frente você não precisa deixar como editor, pode deixar como leitor. Por quê? Eu não vou alterar o plano de vocês. Eu só vou avaliar, tá bom? Então não precisa ser editor. Ó, CED, leitor. Copia o link aqui. Dá um clique aqui em copiar link. Copiou. Beleza. Conclui. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai lá no teu Classroom. Ó, o link está copiado aí na memória do seu computador. Você vai lá no seu Classroom, vai entrar aqui na atividade avaliativa 1, que é o plano de ação. Aí eu estou em atividade avaliativa, tá? Tem a 1 e tem a 2, ó. Clica aqui. Vai descendo aqui. Acessa esse formulário aqui. Dá um clique no formulário. Ele vai abrir, ó, em outra guia. Aí você vai colocar ó, o seu nome, ou perdão, deixa eu não visualizar, porque senão vai aparecer diferente para você. Peraí. Aqui você vai colocar o seu nome, tá vendo? Coloca o seu nome. Vou fazer esse aqui, vou preencher só para vocês visualizarem aí. Colocou o teu nome completo, você vem aqui, clica com o botão direito aí do teu mouse e clica em colar. Pronto, ó. Ele vai colar o link lá do teu arquivo. Clique em enviar. É isso. Todo mundo entendeu? Fala, Rô. Tá sem som. Prof, vai disponibilizar um link da gravação da aula, porque realmente eu estou aqui tentando acompanhar, mas não deu. Sim. Como a gente está gravando agora pelo Meet, pode ser que eu não consiga colocar hoje o link, tá? Mas eu vou colocar para vocês, sim, tá bom? Tá, então, obrigada. É isso, essa é a etapa. E para o meu relato de implementação, a mesma coisa. Vai abrir o relato de implementação, vai lá no compartilhar, copia lá o link, aí abre o formulário lá do relato de implementação,
Ó, o formulário do relato de implementação está no CLES também, só que aqui na atividade 2, tá vendo? Dá um clique aqui, ó, rola, e clica aqui, ó, relato de implementação. Deixa eu só abrir para vocês visualizarem. Opa. Ó, o relato de implementação é a mesma coisa. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês também e o link do relato de implementação. E enviar, tá? Do mesmo jeitinho, tá bom? Então, Prof, pode repetir, por favor, aonde que está o relato de implementação, o modelo? E o modelo. Ó. Volta lá no CLES, então. Vamos voltar no CLES. Ó. Voltei no CLES. Atividade avaliativa. Ó. Atividade avaliativa 2. Antes de eu chegar aqui no meu formulário, eu não tenho aqui, ó, rúbricas, modelo de relato de implementação. É esse aqui, ó. Você clica aqui, você abre o modelo. Ó, abri o modelo. Aí, quando eu abrir o modelo, você vai salvar uma cópia para você, que esse aqui você não vai conseguir alterar, tá? Salvou uma cópia para você, você vai preencher ó, o nome do cursista, o nome do formador, o nome da escola que você implementou, o ano da escola que você implementou. Aí você vai lá para o 2, ó. E quais foram os objetivos dessa aula? Você vai descrever aqui. O 3, você vai descrever como você fez a tua implementação. O 4, as evidências. Ó. Aqui você irá apresentar evidências. Então, pode ser foto, vídeo, a fala de algum aluno, que nem o Gerson falou que tem um aluno que mandou até um recadinho para mim. Ele pode colocar aqui nas evidências, tá, Gerson? E o 5, o feedback da observação, que daí, ó, que tal convidar, se você convidou a equipe pedagógica para ver a sua implementação, pede para a equipe pedagógica dar um feedback para você, você pode colocar esse feedback aqui, tá? Mas isso é obrigatório? Não, é opcional, tá até escrito no slide, tá? Opcional esse feedback da equipe pedagógica ou da direção, enfim. Tá bom? É que algumas pessoas, eles estão fazendo já a observação da sala de aula. Então, se de repente coincidiu dele fazer a observação da sala de aula num dia da tua implementação, pede para ele te dar um retorno, aí você pode colocar o retorno ali. Tá bom? Fala, Luciana. Prof, se a gente não conseguir implementar, porque a gente vai ter que apresentar isso semana que vem. Se eu não conseguir terminar, por exemplo, fizer a metade do que eu planejei. Você vai colocar ali na tua implementação a metade do que você planejou. Eu consegui fazer um círculo e planejei 3. Coloca a tua experiência de um círculo e coloca que você postou a produção textual lá no teu Redação Paraná. Tá bom? É isso. Aí você vai colocar lá que você não terminou ainda, que nem teve alguém que falou aqui hoje, né, que apresentou e falou, olha, eu não terminei ainda, mas eu fiz assim, assim, estou fazendo assim. O que você tem que apresentar para mim? Pelo menos um círculo implementado e a tua produção textual postada lá no teu Redação Paraná, tá bom? Gente, aí depois aqui ainda tem também, ó, a reflexão final. Aqui é o momento de você colocar suas indagações aqui. Se essa implementação contribuiu para o teu trabalho, se foi bom essa prática, se você gostou de fazer, por exemplo, o círculo. Eu tenho uma experiência que eu adorei fazer o círculo. Eu achei que ia ser muito ruim, mas para mim foi muito bom para a turma, que eu fui com uma expectativa lá embaixo. Então, como a expectativa foi muito acima, eu gostei muito de fazer o círculo de leitura. Então, é uma reflexão minha, é algo pessoal de vocês. E aí, ó, termina o relato de implementação. Aí é só vir aqui em compartilhar, fazer aquele esqueminha que eu falei lá, copiar o link e colar lá. Só aquilo que eu disse para vocês, não dá para ser nesse original, você tem que fazer uma cópia para você. Vocês lembram como faz a cópia para vocês? Ó, é aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação. Aqui você faz uma cópia desse arquivo para você, tá? Aí você pode editar. Tudo bem? Quem que vai tirar a foto pra gente aí?
Alguém tira um print e manda lá no grupo, por favor? Que no computador que eu estou hoje, ele não está, a tecla do print não está funcionando. Então, se alguém puder, eu só vou fechar aqui, vou parar aqui nossa apresentação. Isso, eu gostaria que vocês tirassem um print aí, ó. Todo mundo abre a câmera, quem puder, por favor, para a gente fazer esse print bem bonito da turma. Alguém faz isso pela prof? X aí? Ok. Depois vocês postam lá no grupo para mim, tá bom? Gente, ó, um beijo, um queijo e até a semana que vem. Nosso último encontro. Que Deus abençoe. Você pode ficar um pouquinho? Você pode ficar um pouquinho para conversar com a gente? Posso, Ana. Gente, bom feriado para vocês, bom descanso, tá bom? Deixa eu só parar aqui minha gravação.